Olá a todos gestores de projetos socioambientais, coordenadores, analistas, técnicos. Eu vim fazer um paralelo aqui entre a Fernanda Torres e o que ela tem nos ensinar, né? O que ela tem a ensinar sobre gestão de projetos para a gente, né? Algumas características que eu percebo nela que eu acho que são interessantes aqui para o nosso universo. Fora o filme, né, que a Fernanda foi premiada pelo Globo de Ouro, que a gente ficou, todos nós ficamos muito felizes, né? A gente tem a história da Eunice Paiva, essa brasileira que tem muita relevância, inclusive com relação à demarcação de terras indígenas. Enquanto advogada, ela trabalhou com essa temática. Então, assim, fora a Eunice, que já é uma grandeza em si, eu queria trazer para o nosso universo de gestores de projetos um pouco da Fernanda Torres. Assim, eu acompanho a carreira da Fernanda já há bastante tempo, gosto muito do trabalho que ela faz. E eu acho que a principal característica da Fernanda que eu percebo, que nos serve muito enquanto gestores de projetos, é o fato da Fernanda ter um repertório muito vasto, né? E o repertório da Fernanda, quando você olha a Fernanda em comédias, né? Como ela fez a personagem Vani, e você olha a Fernanda em filmes que debateram a ditadura militar, como que é esse companheiro, e o próprio filme que ela faz agora, né, Eu Ainda Estou Aqui, você vê que parecem que são duas pessoas diferentes, né? Você tem lá a Vani super engraçada e você tem a personagem feita por ela, nesses filmes todos que discutem ditadura militar e outros que ela já fez também, como que é esse companheiro, etc., com uma densidade absurda, né? Eu assisti o filme no cinema e eu simplesmente não conseguia me mexer pelos 5 minutos depois que o filme acabou. Então, assim, realmente é um filme forte que fala de democracia, sendo hoje o dia 8 de janeiro. Eu estar gravando esse vídeo hoje traz uma simbologia importante também. E óbvio, né, a democracia sem dúvida é o melhor caminho pra gente, para todos nós. E aí, fazendo esse paralelo, né, com a Fernanda Torres, eu não vou fazer um paralelo com a Eunice, apesar de que a Eunice, pra gente que trabalha na área socioambiental, é super relevante, por todo o protagonismo que ela teve em vida, pela luta dos direitos indígenas, né, demarcações de terra, etc. Inclusive, no meu livro, que eu publiquei em 2023, juntamente com o ICMBio Carajás e um conjunto seleto de autores, a gente reforça no prefácio a importância da população indígena para a conservação da sociobiodiversidade. Então, a Eunice já certamente enxergava isso lá atrás também, e por isso a importância dela em toda a nossa luta pelos direitos humanos, especialmente da população indígena. E aí, falando sobre a Vani, desculpa, não a Vani, mas falando sobre a Fernanda Torres em si, a principal característica que eu enxergo nela, que tem muito a ver com a nossa carreira enquanto gestor de projetos socioambientais, é o repertório. E aí, o que eu quero dizer quando eu falo em repertório? Eu quero dizer em ter um leque de opções, assim como ela vai do humor ao drama de maneira incrível, a gente também administra e gerencia projetos de diferente complexidade. É como se a gente estivesse falando do drama e do humor, né? A gente tem projetos pequenos, projetos grandes, projetos que envolvem múltiplos stakeholders. Então, a gente também, de modo similar a Fernanda Torres, vai de um extremo ao outro, muitas vezes gerenciando. E para você ir de um extremo ao outro, você só consegue se você tiver exatamente o que eu vou falar aqui, que é o repertório. Um exemplo que eu quero trazer para começar é se a gente falar, por exemplo, deixa eu ver uma cor aqui legal para a gente alterar. Se a gente falar, por exemplo, de cronograma, né? Cronograma. Se eu falo de cronograma, eu vou ter diversas formas de gerenciar cronograma. Eu posso ter projetos mais simples ou projetos mais complexos. Se eu falo em projetos complexos e simples, eu posso usar de ferramentais diferentes para fazer a gestão. Então, por exemplo, em um projeto simples, um Excel me basta. No entanto, o Excel, por exemplo, ele não vai te dar robustez de programas como, por exemplo, o MS Project ou, por exemplo, o Primavera. Né? Uma característica desses softwares de projetos complexos, assim, inevitavelmente você vai ter que usar, inclusive em vagas, né, em processos seletivos, eles pedem muitas vezes que você domine um desses softwares,
porque eles trazem uma robustez de informação que um Excel, por mais que você faça lá todas as macros, faça lá todo o set, a organização dele, ele não vai te dar, até porque o Excel é um software de gestão de dados, né? Não é um software de gestão de cronograma. Então esses aqui sim, Primavera, o MS Project, o Excel não. Então o Excel ele é bom, mas se você está falando de um projeto complexo, o ideal é você trabalhar com essas ferramentas específicas de cronograma. Projetos simples, um Excel vai te bastar. Um outro exemplo, ó, que eu acho até que eu deveria ter começado por ele. Se você está falando de formas, né, de gerenciar projetos, a gente tem modelos de gestão de projetos, né? Então, se você está falando de maneiras de gerenciar projeto, a gente pode falar em fazer uma gestão tradicional, né? Uma gestão ágil ou uma gestão híbrida. Então, a depender do tipo do seu projeto, você pode adotar diversas formas de gerir. A tradicional seria a preditiva ou a cascata. Então, projetos que têm entregáveis muito conhecidos e muito já entendidos, você pode caminhar para um modelo de gestão tradicional. Projetos que vão ter um escopo variável, porque você vai depender muito da interlocução com o seu cliente, eles podem adotar um modelo de gestão híbrida. E aqui vale o Scrum, vale o Kanban, valem diversas formas de fazer gestão ágil de um projeto. Ou a híbrida, projetos socioambientais, eu digo isso até no meu livro que eu publiquei em 2022, eu digo que, na minha crença, projetos socioambientais, eles deveriam ter a gestão híbrida. Por quê? Do tradicional, ele vai absorver a documentação vasta que o órgão ambiental exige, e do ágil, ele vai absorver a possibilidade da cultura ágil, né? Que é o feedback contínuo, que é você estar sempre em contato com o cliente, que é você estar sempre coletando feedback do cliente. Então, é uma filosofia ágil. E com isso, projetos socioambientais, a melhor maneira de você gerenciá-los seria de forma híbrida. Isso é o que eu acredito. Eu já compartilhei essa crença com muitos alunos e professores, toda a comunidade com quem eu interajo, a comunidade de gestão de projetos. Isso tende a ser um consenso também entre os colegas. Bom, então, voltando lá, eu falei de dois exemplos, né, sobre como a gente pode usar um pouco, né, da lógica da Fernanda e pensar em repertório. Eu dei aqui dois exemplos. Obviamente, minha intenção não é deixar esse vídeo muito longo, mas se você pensar, por exemplo, em formas de monitorar o workflow, né, o fluxo de trabalho, você teria formas simples, como um Kanban físico, que de repente você pode usar em projetos com comunidades tradicionais, que não vai ter muito acesso à internet, etc. Você pode usar uma folha de papel com um Kanban básico, né? Um Kanban com K minúsculo aí falando de Scrum. E você vai botar lá no mínimo 3 coluninhas, né? Pendente, em andamento e realizado. Ou, como eu já trabalhei, você pode usar um software super complexo e robusto, que é, por exemplo, o Azure DevOps, que você vai fazer gestão de workflow com uma imensa capacidade de complexidade e de gerenciar informações, né? Como eu também já trabalhei com esse software, já trabalhei das duas maneiras. Então, pessoal, o que eu quero destacar aqui, para finalizar esse vídeo, é justamente o estímulo, de maneira similar à Fernanda, né, que é fera nisso, que vocês busquem ter repertório. Enquanto gerente de projeto, se você tiver repertório, fica fácil, né, de você ganhar globos de ouro por aí, porque você vai ter como se adaptar a diversos cenários, assim como a Fernanda se adapta aí do humor ao drama com extrema destreza. Você, enquanto gerente de projeto, também vai ter mais facilidade em se adequar e gerenciar diversos tipos de projetos, dos mais simples aos mais complexos. E é isso, pessoal. Então, dito isso, fica aqui esse conteúdo para vocês. Segue o meu perfil no Instagram para mais informações sobre gestão de projetos socioambientais. Segue também o canal do YouTube para mais conteúdo. E contem sempre comigo para aumentar cada vez mais o repertório de vocês e fazerem uma gestão de projetos socioambientais com muita qualidade e competência. Grande abraço e até o próximo vídeo.